Boa noite, meus amigos. Boa noite para todos que nos acompanham. É uma imensa alegria estarmos aqui reunidos nessa noite tão marcante, tão importante para a história do Espiritismo, não só aqui na nossa região, nem somente no nosso estado de São Paulo, mas para o Espiritismo do Brasil e mesmo do mundo, dada a importância que o coração que hoje relembramos, bem como a sua obra, teve realmente para a divulgação da doutrina espírita, para a expansão, para a difusão da mensagem espírita no Brasil e no mundo. Nós ficamos muito honrados, muito gratos mesmo pela oportunidade de aqui estarmos partilhando desses momentos, agradecidos aí pelo convite dos amigos queridos lá do Clarim, de Matão, casa, né, e cidade, pelas quais temos um profundo carinho e sempre que possível buscamos lá estar, participando desses momentos, revendo corações amigos. Desta feita, não nos foi possível estar presencialmente com eles, né, com os amigos, mas aqui estamos pelas redes, semeando, né, aproveitando a ocasião para juntos acolhermos essas sementes que o Evangelho, que o Espiritismo nos trazem, para que delas façamos frutos, flores, que possam de fato embelezar a nossa vida, que possam trazer mais cor, mais perfume, mais sabor para a vida, né, de todos aqueles que conosco convivem também. Então fica aqui a nossa gratidão nessa data marcante, 15 de agosto de 2020, em que se completam em exatos 115 anos da fundação de O Clarim. E para a nossa reflexão nesta noite, partimos justamente desse símbolo, o clarim, símbolo muito interessante escolhido por Caiba Schutel para ser essa marca aí da sua proposta de divulgação da doutrina espírita, símbolo que vai encontrar aí a sua raiz, a sua presença marcante lá já no Evangelho e que depois Caibar então soube trazer, né, para os nossos tempos, entendendo de fato uma das propostas centrais da doutrina espírita, que era estender esses clarins do reino, esses clarins da Boa Nova, esses ecos divinos e sublimes do Evangelho redivivo pelo mundo. E para a gente poder entender melhor a profundidade desse símbolo, né, que envolve aí o nome de O Clarim, nessa data dos seus 115 anos de fundação, a gente relembra um texto de Jesus que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, conhecido como o Sermão Profético. É uma das falas mais simbólicas de Jesus, em que ele descortina para nós os horizontes do porvir. Naturalmente, né, repleta de símbolos essa fala, que demanda de nós aí chaves de entendimento, um esforço para a gente ir aos poucos compreendendo o que Jesus nos trazia, com o seu olhar de espírito puro, que devassava os séculos e conseguia divisar com mais clareza, né, os horizontes do porvir da humanidade. Jesus nos deixa essa mensagem para que no momento propício, com as ferramentas que ora, por exemplo, o Espiritismo nos confere, possamos entender melhor a dimensão e o conteúdo do que ali ele nos trazia. Então, em determinado momento desse sermão profético, né, que está no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, também vamos tê-lo ali no Evangelho de Lucas e Marcos, enfim. Em determinado momento desse sermão, nos versículos 29, 30 e 31, nós temos falas que nos dizem respeito. Nós temos, digamos assim, falas que vão encontrar um eco muito propício, muito interessante na doutrina espírita, no advento da doutrina espírita. No versículo 29, Jesus traz aqueles símbolos para nós, né, que muito provavelmente vamos facilmente associar com o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu prefácio, quando Jesus diz cadentes das potências do céu que seriam abaladas. Jesus está falando desses períodos de transição. Ele descreve esses períodos, as suas lutas, as dificuldades, mas ele fala também desse retorno do Filho do Homem,
dessas estrelas que cairiam do céu, naturalmente, não eventos cósmicos, né, mas muito mais um sentido espiritual. Espíritos, portanto, que viriam ter conosco, como estrelas cadentes, a trazer-nos novamente essa mensagem do Cristo, nos relembrando as suas lições, ecoando essas lições e essa mensagem, essa boa nova, em todos os recantos do mundo. É mais ou menos, ou é efetivamente, o cumprimento daquela profecia que outrora nos havia sido trazida por Joel, profeta, lá no capítulo 2 dos seus textos, dos seus escritos, no versículo 28, quando ele nos diz, né, que Deus, em determinado momento, derramaria o seu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Ao comentar essa fala de Joel, no livro O Consolador, capítulo, questão 382, quando define para nós mediunidade, Emmanuel nos dirá que essa fala de Joel era uma referência a essa universalização da mediunidade, que ocorreu ali, né, preparando o advento da doutrina espírita, essa universalização da manifestação dos espíritos, manifestação essa que existiu em todos os tempos, mas que ali, no final do século XVIII, início do século XIX, manifestação que se tornou mais universal em todos os recantos, nas Américas, na Europa, em todas as partes. A presença dos espíritos se fez vista, se fez ouvida, se fez sentida. Eram, enfim, aquelas estrelas cadentes lá preditas pelo Mestre em Mateus 24, 29. Que depois, em o Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de verdade, ele próprio nos diria que os Espíritos do Senhor, né, que eram essas potências, essas virtudes do céu que foram abaladas, que foram movimentadas pela ordenação do Senhor da vida, vinham então, quais estrelas cadentes, lançar novas luzes sobre o mundo. Vinham fazer ecoar as suas vozes, fazê-las ouvidas em todas as partes, as vozes do Consolador, as vozes dos imortais, despertando a humanidade terrestre para a realidade transcendente da vida. Justamente no momento em que a humanidade terrestre mergulhava nas sombras do materialismo, do niilismo, do negacionismo, né, do ceticismo mais ferrenho, eis então que os pórticos do túmulo se abrem, eis que os véus que nos separam da realidade espiritual se fazem rasgar e a mediunidade faz então esse portal por meio do qual os espíritos puderam se comunicar com a humanidade encarnada. Nascia assim a doutrina espírita, voltava ao mundo um cristianismo ressurgido das cinzas, o evangelho redivivo alcançava, enfim, os nossos corações. Então a gente logo percebe um vínculo muito estreito entre o prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo e aquilo que nós temos lá nesse sermão profético. É como se o Espírito de verdade, em nosso modo de ver o próprio Cristo, viesse então nos explicar com mais clareza aquilo que havia trazido para nós outrora na forma de símbolos, de figuras. Mas um versículo nos chama também a atenção e está mais diretamente relacionado com o nosso tema nesta noite, que é o versículo um pouco mais adiante, o versículo 31. No versículo 30, né, o Cristo fala desse retorno do Filho do Homem, que poderemos entender também num sentido simbólico, alegórico, esse resgate da figura de Jesus, do cerne das suas lições, do Evangelho. O Cristo que, por alguns, havia sido lançado, havia sido projetado à condição do próprio Deus, distanciando-o sobremaneira de nós, e que por outros, especialmente ali no século XVIII, XIX, havia sido transformado, né, num simples, digamos assim, humano, como todos nós. Claro, Jesus esteve encarnado como nós, partilhou da nossa experiência humana, material aqui, mas era um espírito puro, é um espírito puro, de virtudes, de grandeza, que não se compara naturalmente a nós outros, humanos ainda em jornada, né, em busca da ascensão que há de nos conduzir um dia à angelitude.
São caminhos, portanto, que Jesus já percorreu há muito, já para além da angelitude na condição de espírito puro, vinha ele ter conosco na condição também de mestre, de guia e de modelo. Não era simplesmente um filósofo, não era simplesmente mais um idealista, não era simplesmente mais um ser humano qualquer que havia encarnado no orbe. Era simplesmente o governador espiritual do planeta, que há mais de 4 bilhões de anos vem regendo todo esse projeto educativo e que vem, então, no momento julgado mais adequado, ter conosco. Então, Jesus, a sua imagem, o entendimento que tínhamos dele, estava aí em dois extremos, né? Nas nossas visões teológicas tradicionais, ele havia sido colocado muito distante de nós, na condição do próprio Deus. E, portanto, a sua mensagem se tornava assim muito mais difícil, de fato, né, de ser vivida, porque como viver aquilo que nos foi trazido pelo próprio Deus? Por outro lado, aqueles da ciência, aqueles da filosofia ali do século XVIII, do século XIX, contestando uma série de concepções teológicas, de uma série de visões que até então a humanidade trazia, haviam rebaixado Cristo ao patamar, né, de simplesmente mais um ser humano, de mais um pensador, para alguns mesmo, apenas de um mito, né, que não chegou a existir, enfim, estava a sua imagem nesses dois extremos. Então o Cristo também prediz, nesse sermão profético, o retorno do Filho do Homem. Vermos no Cristo a sua grandeza de espírito puro, mas não na condição do próprio Criador, do próprio Deus, um ser como nós, criado, mais experiente, mais avançado na caminhada e que vem nos ensinar, então, a como percorrer esses caminhos, mas não qualquer ser humano, não simplesmente mais um idealista, o Cristo, o mestre por excelência, o grande educador das almas, o divino médico de todos os espíritos, o sublime orientador de cada um de nós. É isso que a gente pode depreender desse versículo 30. Né? A gente vai percebendo a fala de Jesus, de fato, um caráter simbólico, um caráter alegórico. Mas, enfim, chegamos então ao versículo 31, Mateus 24, 31, quando Jesus nos diz, e aqui permitam-me ler, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mais uma vez, aqui, uma referência, né, simbólica a essa universalização da atuação dos espíritos, aqui chamados de anjos, né? A universalização da mediunidade, outrora predita por Joel, e que se cumpriu, como Emmanuel nos diz lá no Consolador, com o advento da doutrina espírita. Quando os espíritos, então, as vozes dos imortais se fizeram soar, se fizeram ressoar no século XIX e seguem ainda hoje, né, em todas as partes do Brasil e também do mundo, onde exista aí essa busca, seguem trazendo as suas orientações, trazendo essa mensagem de consolo, de esperança e de estímulo ao progresso lá do outro lado da vida, para que estejamos mais conscientes deste lado de cá, aproveitando o tempo, aproveitando a oportunidade que ora nos é concedida na presente encarnação, para que possamos de fato avançar, progredir, crescer, viver o Evangelho cada vez mais em nossa vida. Então é isso que a gente vai depreendendo aqui, né? Esses anjos que entoaram então essas trombetas da Boa Nova, fizeram ecoar de volta no mundo os cânticos sublimes e inesquecíveis da Boa Nova, do Evangelho. Cânticos que o tempo não pôde abafar, é certo, mas dos quais a maioria de nós, seres encarnados, estávamos há muito esquecidos. Era preciso fazê-los retumbantes uma outra vez, despertar a humanidade do seu sono, da sua inércia, do materialismo ferrenho, do egoísmo que a escravizava, para que pudesse, enfim, vislumbrar a grandeza dos seus destinos, para que pudesse despertar diante desses momentos culminantes da evolução terrestre, no processo de transição que estava, a partir de então, em curso, e que haveria, de ano a ano, decênio a decênio, se concretizar, se consolidar, coração a coração. É com esse intuito
que essas trombetas, esses clarins da Boa Nova, do reino, fizeram-se mais uma vez ressoar, entoados pelos Espíritos enviados por Jesus para despertar a humanidade terrestre. E é aí que a gente vê mais uma vez o vínculo com o prefácio de Evangelho segundo o Espiritismo, que é como que um texto explicativo daquilo que nós temos em figura no sermão profético de Jesus. Em determinado momento, o Espírito de verdade nos dirá, quase que, num paralelo exato do texto que está lá no sermão profético, as grandes vozes do céu, os anjos, com as trombetas, as grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Olha, é a mesma frase, é a mesma orientação, é o mesmo sentido, só que agora mais claro, mais acessível, porque esse é também um dos objetivos do Espiritismo, tornar acessível, compreensível o que antes estava velado pelo véu, que estava ali oculto pelos véus do símbolo, da metáfora, da parábola. A doutrina espírita quer tornar tudo claro, quer rasgar esses véus e abrir de fato os horizontes do entendimento humano. E aí ele prossegue: nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Então, aquele divino concerto que se espraiou, voltando lá ao versículo, aos quatro ventos e de uma a outra extremidade dos céus, os anjos que fizeram essas trombetas do reino, da imortalidade gloriosa a ressoar, vinham então nos convidar sob a batuta, sob a orientação do Espírito de verdade, o próprio Cristo, vinham nos convidar a fazer parte desse concerto divino, que é o grande chamamento a que a humanidade terrestre agora se vê chamada, se vê convidada, diante desse magnífico universo que nos cerca, que quanto mais o compreendemos, mais nos extasiamos com a sua grandeza, a humanidade terrestre que ainda foge a esse divino concerto, sendo muitas vezes nota dissonante perante a perfeição das leis divinas, pelo egoísmo que ainda traz, pelo orgulho, pela vaidade, pelas ilusões, convida-nos então a espiritualidade maior, aqui na palavra do Espírito de verdade, a fazermos coro agora com a harmonia universal, a nos fazermos notas harmoniosas nesse concerto universal regido pelo grande regente do universo, que é o nosso Pai Criador, aqui na Terra, mais propriamente representado por Jesus, pelo Espírito de verdade. Esse é o grande chamado da regeneração. A humanidade até aqui, até então, revoltada, esquecida desses seus horizontes, dessa sua destinação tão bela e tão sublime, presa aos cativeiros do orgulho, do materialismo vão, do egoísmo feroz, ela é, enfim, convidada pela espiritualidade, que canta por toda parte as alegrias desse reino, as alegrias, as luzes e as bênçãos do porvir, desse mundo regenerado, pelo qual tanto se anseia, pelo qual tanto se tem esperado. Essa é a ideia. E ele então prossegue: tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, ou seja, a fraternidade, o amor, a bondade, únicos caminhos de fato de harmonização, de unidade na diversidade, de união dos corações em prol dos valores universais e comuns, que devem ser os valores norteadores dessa nova humanidade. Fazer uníssonas as vozes não é nos tornarmos todos idênticos uns aos outros, mas sim encontrarmos aquilo que nos une, aquilo que nos unifica, aquilo que nos faz irmãos. E essa força é sempre a força do amor. Tomai, portanto, da lira, diz ele, essa lira do amor, essa lira do bem. Fazei uníssonas vossas vozes, não só entre nós, os encarnados, mas fazermos também uníssonos aos desencarnados, a esses espíritos que com as suas trombetas, que com os seus clarins, anunciam esse reino que há de se concretizar e que somos chamados a expandir no mundo a partir da nossa atuação, a partir dos nossos esforços,
estender esse cântico, fazer ressoar também esses clarins, anunciando novos tempos, relembrando os ecos indestrutíveis e imperecíveis da Boa Nova e do Evangelho de Jesus. Que num hino sagrado, elas, as nossas vozes, se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Então, mais do que simplesmente expandir, né, e estender os ecos, as vozes dos imortais, somos convidados a fazer parte nós também, colocando as nossas vozes, as nossas possibilidades a serviço desse anúncio, a serviço desse despertamento individual e coletivo da humanidade para, enfim, novos tempos, para o reino tão esperado. Então, fazermos não apenas aqueles que falam dessa realidade, desse reino, mas aqueles que se fazem também instrumento da construção desse reino, daqueles que se fazem clarins, de fato, desse reino. Aqui, a partir dessa fala de O Evangelho segundo o Espiritismo, do prefácio, a gente consegue entender melhor aonde Caebar foi buscar aí essa sua inspiração. Nessas trombetas, nesses clarins, que o Espiritismo vem então fazer ressoar, cumprindo o que outrora foi predito pelo Mestre Divino, quando nos disse que enviaria então os seus anjos, que com rijo clamor de trombeta haveriam de convidar a humanidade ao novo tempo. Caebar Schuttel entende então essa proposta e se põe logo a difundir essa mensagem, a difundir essas vozes, né, pelo Brasil e pelo mundo. Foi visionário, né, pensou muito além do seu tempo, investiu, deu tudo de si, tanto de recursos materiais como do seu suor, do seu sacrifício, das suas lágrimas, para que essas vozes pudessem ressoar, para que esses clarins, essas trombetas da espiritualidade pudessem fazer-se escutar em todos os rincões do Brasil e também do mundo. Esteve, portanto, antenado, foi visionário, correspondeu-se com o espiritismo lá da Europa, o espiritismo da França, correspondeu-se com vários tarefeiros aqui no Brasil, né? Inovou, avançou, investiu, aperfeiçoou as técnicas de divulgação. Inicia ali com o Clarim em 1905, mas logo viriam aí a Revista Internacional do Espiritismo, as obras, enfim. É difícil mensurar o alcance dessa obra, que nos congrega aqui hoje, que nos faz assim relembrar com tanto carinho de tudo que foi de fato feito, né, de tudo aquilo que foi investido para que o Espiritismo pudesse levar, então, essas vozes da imortalidade aos corações em toda parte, em todo canto, trazendo-lhes esses ecos de esperança, esses ecos da Boa Nova. Essa é a proposta do Clarim, né? Essa é a proposta desse Clarim que foi Caebar Schuttel. Não alguém que apenas divulgou, mas alguém que fez-se também divulgação. Alguém que fez-se a própria divulgação essencial, dando vida, portanto, à obra de divulgação que havia iniciado. Porque se outrora, ou se agora é lembrado assim ainda com tanto carinho, é porque mais do que simplesmente palavras, mais do que simplesmente livros ou textos ou jornais, a sua obra foi marcada por vida, foi marcada por coerência, foi marcada por fidelidade, foi marcada por esses ecos que por meio dele puderam então ecoar, puderam então alcançar a tantas e tantas outras vidas, chamando-as a essa regeneração, chamando-as a essas realidades que a humanidade vivia aquele tempo e vive agora, as realidades da transição. Enfim, encerrando-se um ciclo que outrora havia sido predito por Jesus e que agora entramos nesses últimos
momentos, nessas últimas horas, prenunciando já as horas de um novo alvorecer para a humanidade. Convocando, portanto, trabalhadores da última hora, mas também, já como ele foi, os trabalhadores da primeira hora desse novo dia da humanidade. Esse é Caibachuta, que entendeu esse chamado do Espírito de verdade. Chamado para que se fizesse ecoar por todos os meios possíveis essas trombetas, esse clarim da Boa Nova, esse clarim do Rei. Mas, mais uma vez frisamos, sua obra não foi assim tão bem sucedida só por conta do alcance da divulgação que conseguiu realizar e empreender. Ela tem sim a sua chave de sucesso naquilo que ele soube ser, como instrumento de divulgação do alto, pela própria vida, que se fez um clarim da Boa Nova. E aqui recordamos uma fala do apóstolo Paulo, que julgamos tenha muito a ver com a vida, com o testemunho de Caibachuta, e naturalmente que nos alcança também a nós, convidando-nos a repensar qual a nossa posição, qual o nosso proceder diante dessas realidades, diante desse chamado, para que incorporemos a esse grande cântico, a esse grande concerto divino. Uma fala do apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, lá no versículo 8, quando ele vai dizer assim: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então, uma fala muito interessante, né, do apóstolo Paulo. Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? O que ele quer dizer com esse sonido incerto? E para isso, para nos auxiliar a penetrar um pouco mais fundo no entendimento dessa fala de Paulo, recorremos ao benfeitor Emmanuel, que vai ter um comentário sobre essa mensagem no capítulo 124 do livro Vinha de Luz. A mensagem intitula-se O Som. E ele comenta justamente esse versículo, 1 Coríntios 14, 8, convidando-nos a repensar, a aprofundar o entendimento acerca dessa trombeta que não pode dar o sonido incerto. Ora, estamos falando aqui de transição, estamos falando aqui de mudanças viscerais, não só na humanidade, mas antes, em cada um de nós. E ninguém se engane, é um combate, é um bom combate, nas palavras do apóstolo Paulo, que se processa sobretudo em nós. O combate da luz contra a sombra, o combate do bem contra o mal que ainda reside em nós, o combate da liberdade, do anseio de liberdade, contra as algemas das paixões seculares que ainda nos prendem aos vícios e à desilusão. É o bom combate que se estabelece no campo interno do discípulo quando desperta para a sua regeneração. Quando, ouvindo esse clarim da Boa Nova, desperta para essa batalha fundamental a ser iniciada em si, para se expandir também ao mundo, não com as armas, não com os métodos das tão antigas batalhas humanas, mas uma nova batalha, um novo modo de batalhar, em que as armas serão a do serviço, a da humildade, a do amor. Batalha da luz contra a sombra, batalha do discípulo fiel que se faz então onde está inserido pelo Cristo. Uma influência positiva, sal da terra, luz do mundo, vencendo as sombras. Dirá Emmanuel em outro texto, no capítulo 94 do livro Fonte Viva, que o discípulo ativo, o cristão, é um combatente do Cristo contra o mal. Não recorre às armas humanas, aos métodos equivocados humanos. Recorre, assim, à armadura divina e às armas divinas. Como Paulo trabalhou na sua carta aos Efésios, lá no capítulo 6, por exemplo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses também, no capítulo 5, mas especialmente no capítulo 6 de Efésios, quando ele trata da armadura divina, desse bom combatente, que se faz aí, né, aquele que se empenha profundamente, com todas as suas forças e com toda a sua vontade,
no bom combate interior por vencer a si mesmo e fazer-se então também um instrumento de libertação, de renovação, de despertamento para os seus irmãos, para aqueles que estão ao seu redor. Paulo lá dirá para nós, nessa carta, Efésios 6, que nós precisamos nos vestir dessa armadura, que são aí os instrumentos da batalha do cristão. O capacete da esperança na salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé e a espada do Espírito, né? Da palavra, não só a palavra voltada, inspirada no bem, mas também a palavra vivida, o verbo que a nossa vida venha a se tornar, pela palavra de Jesus, pelas lições de Jesus, bem vividas em nossa conduta, em nossas atitudes. Essa é a armadura, essas são as armas do cristão, que é esse combatente, então, desperto, preparado, porque já ouviu essa trombeta, esse clarim do reino. E é aqui que entendemos melhor o porquê da grandeza e do alcance da obra de Caibar Schutel. Porque ele não se contentou em ser apenas o que espalhou por textos, pela mídia, por todos os recursos que lhe eram possíveis àquele tempo, essa mensagem. Ele não somente ecoou essas vozes através da imprensa, através dos textos, mas, sobretudo, fez-se ele também essa trombeta, não de sonido incerto, mas de sonido certo, trombeta fiel que foi então utilizada pelo alto para estender esse som retumbante, né, de despertamento de outros corações, de outras tantas vidas. E é nesse sentido que, pela vida de Caibar e também por sua obra, somos convidados a atentar para esse dever que a consciência se nos impõe, uma vez que despertamos para essa grande batalha, que é a da regeneração de nós mesmos e também, em consequência, a regeneração do mundo. Somos convidados a ser, também nós, trombetas, não de sonido incerto, mas de sonido certo, porque fiel, trombetas fiéis, clarins anunciadores por onde passarem desse novo tempo. Clarins que fazem ecoar a voz poderosa e a mensagem absolutamente eloquente do amor, do bem, da fraternidade, únicas forças capazes de vencerem as forças seculares das sombras, todas as forças das paixões humanas que ainda trabalham contra o progresso da humanidade. Essa é a proposta, e é aqui que a gente vai penetrando, então, no sentido desse texto, né? Caibar soube ser essa trombeta de sonido certo e soube com isso despertar muitos corações para a batalha, primeiro em si mesmos, depois contribuindo no mundo para que o bem vença o mal, para que a caridade vença o egoísmo, para que a luz vença a sombra, sem instrumentos de violência, a não ser pela expansão da fraternidade, do bem, da persuasão verdadeira. Essa é a força da obra de Caibar, que mantém a sua obra no mundo, a sua obra material lembrada, mas que mantém também, sobretudo, a chama, né, do seu exemplo, da sua inspiração tão acesa, a estimular todos os seus continuadores e todos os seus admiradores que aqui nos reunimos para lembrar o seu exemplo. Soube ele ter aquela fé contagiante, que se fazia então persuasiva, né, que envolvia os outros corações, como nos está dito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 11, a mensagem de José, Espírito Protetor, quando fala da fé, mãe da esperança e da caridade, dessa fé verdadeira, ele então dirá para nós que essa fé, a fé verdadeira, a fé sincera, ela é empolgante, ela contagia, ela sabe encontrar sempre palavras persuasivas, ao passo que a fé aparente tem apenas palavras sonoras, ou seja, é apenas a trombeta de sonido incerto. A fé sincera, a fé ativa, ao contrário, é a trombeta, é o clarim de sonido bem certo, persuasivo, penetrante, despertador de outros corações. Esse foi Caibar Schutel. Lembrando mais uma vez Paulo,
na sua carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1, quando nos diz que aqueles que soubessem falar as línguas dos homens e dos anjos, mas a quem faltasse amor, seriam como o metal que soa ou como o sino que tine. Caibar não foi assim, não foi apenas barulho, não foi apenas divulgação de textos, de escritos, de palavras no rádio. Caibar foi essa trombeta que, justamente por vibrar no diapasão do Mestre, no diapasão do amor, tinha essa voz tão viva, tão penetrante, que se irradiava também por meio das suas obras, dos seus escritos, dos seus livros, dos seus esforços. Aí sim, dando vida e alcance, dimensão à sua obra magnífica e inesquecível. Por isso, nesse texto do livro Vinha de Luz, capítulo 124, em que Emmanuel comenta esse versículo, em determinado momento da mensagem, não vou lê-la toda, mas em determinado momento ele diz assim: toda modificação para melhor reclama luta, tanto quanto qualquer ascensão exige esforço. É imprescindível a preparação de cada um para a subida espiritual. Lembrando lá o versículo: quem se preparará para a batalha se a trombeta der sonido incerto? É preciso demonstremos essa confiança no porvir, essa confiança no Cristo, que nos leva aí à fidelidade, que nos leva à vivência, que nos leva aos sacrifícios maiores que, caso venham a nos ser exigidos, para que essa mensagem possa se estender. Porque então, somente assim, que a gente vai realmente mostrar para os corações o quanto cabe a cada um de nós em termos de lutas, em termos de esforços, para vencer o antigo império do eu e do egoísmo em nós, abrindo-nos, enfim, a esse reino de Deus, anunciado pelos anjos, anunciado pelos espíritos lá com suas trombetas, com os seus clarins, anunciado este reino pelos imortais. Que não nos enganemos, não é caminho de facilidades, não é caminho de ilusões, não é caminho de tranquilidade do mundo, é sim caminho de paz interior, de consciência tranquila, de fé, de consciência edificada no dever. E essa trombeta, então, de sonido certo, de fidelidade, que mostra aos outros corações o caminho certo, que é Jesus, para a nossa libertação. Não um caminho de facilidades, não um caminho sem lutas, sem esforços. Um caminho que exige de nós despertamento da vontade, empenho, entrega, disciplina, para que se faça, então, liberdade em nosso destino, para que se faça, então, cada vez mais luz, cada vez mais amor, cada vez mais expressão de comunhão com a suprema potestade, com o nosso Pai, a nos conduzir no caminho. Então é isso que Emmanuel começa dizendo aqui para nós, né? Toda modificação exige luta. E só as vidas que bem travam essa luta, que bem travam o bom combate, que se mantêm fiéis mesmo em meio às maiores dificuldades, são essas as vidas que despertam outras vidas. São essas as vidas que se fazem trombetas, que se fazem clarins, verdadeiramente anunciadores do Cristo, anunciadores desse reino. São esses os legítimos e mais efetivos colaboradores da espiritualidade superior na construção desses novos tempos. É isso a que somos chamados. E Emmanuel então prossegue. É natural, portanto, que os vanguardeiros sejam porta-vozes a todos aqueles que acompanham o trabalho de melhoria aglomerados em multidão. Então, os vanguardeiros, os que vão à frente, como Caibar, são aqueles que se fazem porta-vozes da espiritualidade maior, convidando a nós outros que ainda vamos ali na condição meio que de multidão, já nos desprendendo da multidão, para assumirmos de fato a condição de discípulos. Porque vemos isso no Evangelho, da multidão, quando saímos desse comportamento massificado, em fazer tudo o que os outros fazem, em seguir os mesmos padrões da humanidade,
padrões que têm levado a tantas dores, a tantas desilusões. Os discípulos são aqueles que começam a sair, então, desse comportamento de multidão para assumirem a autonomia de serem os condutores, os criadores dos seus destinos sob a orientação de Jesus. Os vanguardeiros, aqueles que vão à frente com mais coragem, com mais empenho, com mais dedicação, são os que despertam pouco a pouco os corações ainda presos à multidão para a batalha, para a luta em si mesmos e, naturalmente, para a grande luta, boa luta, sem violência, mas a boa luta do bem contra o mal, do amor contra o ódio, da luz contra a sombra. Então esses vanguardeiros, Caibar, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Anália Franco e tantos outros corações que aqui poderíamos citar, sem recorrer àqueles primeiros vanguardeiros dos tempos do Cristo, dos tempos inesquecíveis dos primeiros mártires, sem nos recordarmos ainda deles, já poderíamos encontrar nos nossos próprios tempos tantos exemplos a nos chamar a essa frente, a nos convidar a essa vanguarda, a nos convidar a dar passos de coragem, libertando-nos dos mesmos velhos padrões e paradigmas de séculos, para abrirmos-nos de fato a esse novo dia a que o Cristo nos conclama. Eis porque, personificando no discípulo do Evangelho a trombeta viva do Cristo, olha que lindo isso, personificando no discípulo do Evangelho a trombeta viva do Cristo, dele deveremos esperar avisos seguros. Então, espera-se do discípulo do Cristo, do discípulo do Evangelho, avisos seguros, porque ele é convidado a ser a trombeta viva do Cristo. Como o Espírito de verdade nos diz, ele é convidado a tomar da sua lira e adentrar nesse divino concerto. Ou, poderíamos pensar também, ele é convidado a tanger a sublime lira do seu coração, fazendo então ecoar, irradiar-se, difundir-se os cânticos da Boa Nova. Essa é a ideia. Darmos avisos seguros. E só conseguiremos transmitir avisos seguros a outros corações se construirmos em nós essa segurança, que nasce da relação estreita, da relação íntima e profunda com Jesus. Segurança de bases, segurança de princípios. Jesus mesmo nos dirá ao final do Sermão do Monte, como nos dizer que aquele era o arremate imprescindível, absolutamente necessário de tudo que havia ensinado ao longo de toda aquela fala no Sermão do Monte. Jesus então diz: a quem compararei, aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica? Ao insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, veio a tempestade, correram os rios, sopraram os ventos, e aquela casa então ruiu. Mas a quem compararei o homem sensato, que construiu a sua casa sobre a rocha, ou seja, fundamentos seguros. Quais os principais, os mais seguros fundamentos de nossa vida? Aplicação das palavras recebidas. Quando elas se fazem, então, ecoar por meio de nós. Quando somos nós a trombeta, o clarim vivo do Evangelho, eis então a fonte da segurança em nós para lidar com qualquer tempestade, com qualquer ventania, com qualquer dificuldade. E mesmo em meio a essas tormentas, como diz aqui Emmanuel, transmitir avisos seguros aos corações que seguem perdidos, que seguem desalentados, que seguem abatidos, desesperançados, como nunca. Nesses momentos mais desafiadores da transição, nós, cristãos, discípulos, somos convidados a nos espelhar no exemplo desse que foi o clarim vivo do Evangelho e entoar avisos seguros, transmitir segurança, transmitir confiança diante das lutas que eles viveram, dos desafios pelos quais passaram,
quando deles nos recordamos, é isso que brota em nosso coração. Fé, esperança, confiança, certeza nesse porvir, no amparo do alto, no amparo do Cristo. Por isso ele diz, segue dizendo, Emmanuel, em quase todos os lugares observamos os instrumentos de sons incertos que dão notícia do serviço a fazer, mas não revelam caminhos justos. Ou seja, Emmanuel está a nos dizer que existem muitas trombetas falando do Cristo, falando do Evangelho, mas com sonido incerto, porque mostram caminhos que não percorrem. Falam de caminhos, falam de posturas, falam de vivências que não têm buscado incorporar em si mesmos. Emmanuel mesmo nos dirá, em um outro texto seu, que o bom conselho, sem o bom exemplo, é como uma nota promissória sem crédito, destinada a ser protestada aí nos tribunais da vida. É preciso saber congregar as duas coisas, e foi o que Caibar tão bem soube fazer, falou do Cristo, falou do Evangelho, falou do Espiritismo, para todos os cantos, para o Brasil, para o mundo, pelo rádio, pelo jornal, pelo livro, pela palavra falada, pela presença, pela conversa, mas, sobretudo, falou desse Evangelho, pelo exemplo de sacrifício, de renúncia, de entrega, de caridade, traduzida no seu amor pelos aflitos, pelos pobres, pelos necessitados, pelos animais, por toda a humanidade. Ele se doou de vida, de coração, de alma para esse propósito. Por isso, transmitiu esse aviso tão seguro que segue ecoando, clarinadas que seguem vibrando na psicosfera, na atmosfera da humanidade, sobretudo de nós aqui, espíritas, nos influenciando e nos estimulando a avançar e a progredir. Mas, diz-nos Emmanuel, estão repletas as fileiras do cristianismo e do espiritismo de trombetas de sonido incerto. Cabe a cada um de nós refletir e se perguntar: como está o meu sonido? Que mensagem tenho transmitido, não só pelo que tenho falado, mas, sobretudo, pelo que tenho mostrado no momento da prova, no momento do testemunho. Na maioria dos núcleos do cristianismo renascente, deparam-se nos trabalhadores altamente dotados de luz espiritual, porque já recebemos muito, de fato, que duvidam de si mesmos, companheiros valiosos, cuja fé somente vibra em descontínuas fulgurações. Então, velas muito oscilantes, que não se mantêm acesas, que se apagam muitas vezes diante da primeira brisa, do primeiro vento que vem a soprar. É necessário compreender, porém, que o som incerto não atende ao roteiro exato. Então, o som incerto, o sonido não claro, não coeso, não feito a plenos pulmões, a vida que não é vivida em Cristo a plenos pulmões, ela não consegue penetrar, contagiar e erguer o ânimo dos combatentes do bem, dos combatentes do amor. Não consegue fortalecê-los para a vitória sobre si mesmos, estimulá-los, ao passo que trombetas assim tão pujantes, como Caibar, como Eurípides, souberam e sabem ainda nos elevar ao plano do bom combate, ao ânimo necessário para vencer, não no mundo, mas para vencer o mundo, como Cristo nos convidou a fazer. Serve para despertar, mas não fornece orientação. Os aprendizes da Boa Nova constituem a instrumentalidade do Senhor. Sabemos que, coletivamente, permanecem todos empenhados em servi-lo. Entretanto, ninguém ouvide a necessidade de afinar a trombeta dos sentimentos e pensamentos pelo diapasão do Divino Mestre, para que a interferência individual não se faça nota dissonante no sublime concerto do serviço redentor. Afinar a trombeta dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos pelo diapasão do Divino Mestre.
a fim de que os ruídos internos das nossas paixões, das nossas ilusões, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, não venham a comprometer a claridade, a suavidade, a beleza divina da trombeta, da voz, do cântico, da imortalidade que por nós quer ecoar e alcançar outros corações. Assim fez Caibar. Ao longo de anos e anos de trabalho, de muitas décadas dedicadas ao serviço pela causa espírita, pela causa do Evangelho, soube ele cada vez mais afinar o diapasão ou os seus sentimentos e os seus pensamentos pelo diapasão do Divino Mestre. E com isso nos legou também orientação, nos legou lição, nos legou exemplificação, para que possamos, bebendo dessas fontes e inspirando-nos nesse exemplo, também, dia a dia, nos afinar cada vez mais com Jesus, com o diapasão do Mestre, para que ele possa nos utilizar no reduto do lar, no trabalho, seja onde for, para fazer ecoar a sublime mensagem da Boa Nova. Que nós possamos nos inspirar, então, nessa data marcante, nesse que não foi apenas o fundador do Clarim, que tão bem ecoou a mensagem da imortalidade gloriosa pelo mundo, mas aquele que foi, mais propriamente, o Clarim da Boa Nova, que ecoou assim com tanta clareza e com tanta beleza a mensagem do Cristo, a mensagem de Kardec, a mensagem do Consolador, para esses momentos de desafio, para esses momentos de testemunho que a humanidade é agora convidada a passar, até que venhamos, enfim, a consolidar a vitória sobre nós mesmos, a regeneração de nós mesmos e, enfim, a regeneração da humanidade. Que Caibar possa nos inspirar a todos e que Jesus possa encontrar em nós os clarins da Boa Nova, bem afinados ao seu amor, bem entregues e dedicados à sua causa, para que então possa ecoar e difundir pelo mundo a eterna e sublime mensagem do Evangelho e do Consolador. Que Jesus nos abençoe, nos inspire a todos, e nós chamamos agora aqui os queridos amigos para fazerem o encerramento.